dia, voltando às nossas aulas e tendo como objetivo a aula de hoje falarmos sobre a matemática financeira e a importância dela no dia a dia e no cotidiano da gente. Então, essa aula de hoje nós vamos fazer um comparativo sobre a importância do juro simples e do juro composto, fazendo um paralelo da diferenciação entre um e o outro para, na hora que formos aplicar a forma do montante em ambas, saber que elas são diferentes, porque um tipo de juro ele é aplicado em uma situação do dia a dia e o outro tipo de juro é aplicado em uma outra situação totalmente diferente. O juro simples, normalmente, ele é um juro comercial, aplicado no dia a dia do comércio, de um modo geral. Já o juro composto, que é um juro sobre juro, que a gente costuma dizer na linguagem da matemática financeira, ele é mais aplicado nas instituições financeiras, banco, financeiras de um modo geral. Então, nessa aula de hoje, nós vamos focar, nós vamos pegar aqui um exemplo com valores equiparados para os dois, equivalentes para os dois, tanto a situação do juro simples para o juro composto, para entender no final a diferença em valores desses dois juros quando se refere ao seu cálculo. Então, aqui eu tenho uma situação do juro simples, eu tenho aqui uma situação de juro composto, eu vou estipular a mesma taxa aí de 10% ao mês para o juro simples e a mesma taxa aí de 10% ao mês para o juro composto. Vamos trabalhar essa situação em 4 meses, no caso aqui eu vou chamar o início de mês 0, aí eu tenho mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, então é como se a gente tivesse ao todo 1, 2, 3, 4, 5 meses ao todo, né, na questão do valor. Então, na hora que formos para o juro composto, observe que eu montei a mesma tabela, com a mesma taxa, e vamos ver o que é, no final, essa estimativa de valores. Então, para início, nós vamos adotar um valor de um capital. Vamos pegar um capital fixo, tanto para um como para outro. Então, vou pegar um capital de R$1.000, que é o meu capital de aplicação do início. Esse capital de R$1.000, eu estou tomando ele como exemplo para tornarmos o cálculo um pouco mais compreensível. Então, aqui nós temos, como o juro é simples, essa taxa de juros de 10% ao mês, ela é embutida em cima do nosso capital inicial. Então, se eu calcular 10% em cima de R$1.000, eu vou ter aqui um cálculo auxiliar, né? 10% em cima de R$1.000, é como se eu fizesse aqui 10 sobre 100, que é a forma fracionária, multiplicado por 1.000, e simplifico os zeros, simplifico mais um zero aqui, multiplicando 1 vezes esse que sobra, no caso 100, nós vamos ter aqui como sendo R$100 o valor do nosso juro mensal. Então, aqui no juro simples, esse valor de R$100 que nós calculamos aqui na taxa de 10%, ele vai ser somado mês a mês em cima desse capital inicial. Então, nós temos aqui R$1.000, então no mês 1, esse R$1.000 ele vai ser somado com os R$100 de juros que nós temos que acrescentar. Então, aqui nós vamos para R$1.100. Os 10% que eu vou calcular agora não é em cima de 1.100. É em cima de R$1.000, porque o juro ele não é um juro acumulativo. Um juro acumulativo a gente pode falar. Então, eu vou somar novamente o juro de R$100 em cima de 1.100. Então, nós vamos para 1.200. Do mesmo modo, vai acontecer para o mês 3. Nós vamos ter aqui 1.300. E, logicamente, para o mês 4, nós vamos ter aqui 1.400. Então, observe que no mês 4, né, nós estamos... o marco inicial aqui, que é o mês 0, começamos com R$1.000 e no mês 4 nós temos R$1.400 de montante. Então aqui é como se a gente fosse ter uma ideia de como seria esse cálculo do juro. E o juro nada mais é do que o valor inicial que a gente tem aqui, no caso, o valor final de R$1.400, subtraído do nosso valor inicial. Então aqui nós temos o valor inicial e aqui nós temos o nosso valor final. Então, seria 1.400 menos 1.000. Nós vamos ter um juro aqui de R$400. Então, aqui, se formos trabalhar com o juro simples, o nosso juro que nós vamos pagar é o juro de R$400. E o nosso montante, que nada mais é do que o juro mais o capital, no final das contas nós vamos pagar 1.400.
Muito bem, esse aqui é o comparativo que nós fizemos quando a gente faz o somatório desse 100 que nós calculamos aqui, 10% em cima de 1.000, que é o 100, que ele é fixo em cada uma dessas prestações ou desses valores que nós temos. Quando vimos agora para o cálculo do juro composto, para a gente fazer esse paralelo para ver qual é a diferença entre um e outro, que de fato eles têm uma diferença, no mês 0 aqui, que é o nosso mês inicial, nós vamos estipular o mesmo valor de R$1.000 para entender no final, aqui no quarto mês, que diferença é essa que dá de fato quando a gente trata o juro composto como juro de cálculo. Então nós temos aqui, como a taxa continua sendo de 10% ao mês, do mesmo modo que era aqui no juro simples, a taxa foi adotada única para as duas situações, então aqui nós vamos calcular os 10% em cima desses 1.000, que nós já até fizemos, ó, 10% em cima de 1.000, nós vamos acrescentar em cima desse valor R$100. Então aqui nesse caso, no primeiro mês, nós vamos ter R$1.100, igual o primeiro mês do juro simples. Só que a partir do segundo mês, esse 10% que nós temos que calcular da taxa não é em cima de R$1.000, é em cima de 1.100. Então, quando você vem aqui para o cálculo 10% de 1.100, fazendo aí os cálculos em básico, né, a porcentagem é básica, né, uma porcentagem com números que tem zero, multiplicando, cancelando esses zeros, nós vamos ter 10 vezes 11, que vai dar 110. Então, nós vamos ter no mês 2, que acrescentar em cima desse 1.100, nós vamos acrescentar R$110. Então, nós vamos para quanto? Nós vamos para R$1.210. Então, aqui nós acrescentamos os nossos 110. Terceiro mês, nós vamos agora calcular o 10% não em cima do 1.100, que era o anterior. Nós vamos calcular o 10% em cima do valor de 1.210. Então, 10% de 1.210. Mesmo procedimento, 10 sobre 100 vezes 1.210, cancela um zero com o outro, esse com esse, ficou 1 vezes 121. Então, nós vamos pagar nessa questão, nessa situação do mês 3, R$121 de acréscimo. Então, vamos somar em cima do 1.210, R$121. Isso aqui tudo, se você usar a calculadorazinha aqui, vai para 1.331. Nós vamos ter aqui 1.331, que é justamente o valor acrescido do 121. E para finalizarmos aqui o entendimento da situação, nós vamos ter que calcular 10% em cima de quem agora? Em cima de 1.331. Então, 1.331, você tem aqui 10 sobre 100, multiplicado por 1.331, cancela somente um zero, porque só tem um zero em cima. Quando eu multiplicar uma vez 1.331, vai dar 1.331. Quando eu dividir isso aqui por 10, que sobrou aqui, vai dar R$133,10. Esse é o valor que nós vamos acrescentar em cima desse terceiro mês. No caso aqui, ele vai para R$1.464,10. Então, veja que a diferença entre o juro simples que nós tínhamos feito com a mesma taxa, com a mesma quantidade de meses, deu 1.400, e com a mesma taxa, com a mesma quantidade de meses, 4 meses, deu R$1.464,10. Então, nós vamos ter aqui um juro, aqui o juro deu 400. Nós vamos ter um juro aqui de quanto? Pega o nosso valor final, que é R$1.464,10, e subtraindo o nosso valor inicial, que é R$1.000, que são R$1.000. No caso aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o valor de R$464,10. Então, veja que se você pegar esse valor de 400 que você pagou no juro simples e observar o valor que você pagou no juro composto, existe uma diferença considerável de quantos reais? Se você observar, tem uma diferença aqui de R$464,10 menos R$400, você vai ter uma diferença de R$64,10, que de fato é um valor bastante grande para uma situação apenas de 4 meses. Então, essa diferença que nós temos aqui é uma diferença que mostra que o juro composto, com as mesmas condições de taxa e tempo, ele é diferente em relação ao juro simples. Então,
O que nós precisamos entender a partir de agora é que nas aulas que nós falamos sobre juros simples, nós tínhamos lá no juros simples o quê? Nós tínhamos lá no juros simples que o montante dele, o montante do juros simples, ele é o capital que multiplica 1 mais I vezes a taxa. Fizemos vários exercícios, fizemos lista de exercícios e essa fórmula nós usamos para o cálculo do montante. Para o cálculo do juro composto, a fórmula é um pouco diferente. O montante dele é calculado por essa multiplicação, 1 mais I. Isso aqui, observe que o tempo aqui, ele está multiplicando a taxa. E o tempo aqui, ele sai, né? Ele sai da parte interna e ele se transforma em expoente. Então, veja que é diferente. A fórmula do montante para o juro composto é diferente para a fórmula do juro simples. Então, na próxima videoaula que nós vamos fazer, nós vamos realizar algumas resoluções de exercício e mostrarmos a aplicação dessas duas fórmulas para entendermos a dinâmica delas dentro do processo de cálculo.